pequenos físicos? Sou Marcos Kelvin, seu professor de física, e na aula de hoje falaremos sobre diagrama de fase. Então coloque o cinto, que a viagem vai ser longa mais uma vez. Bom, pessoal, os três estados básicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. As diferenças básicas entre eles são as seguintes. O sólido ele tem uma forma bem definida e um volume bem definido. Bom, você tem dificuldade de formar um sólido. Ele sempre tende a ficar com aquele formato. Já o líquido não, ó. O líquido, ele tem uma forma definida, mas ele consegue escoar. Mas o volume dele tem uma certa definição. Tanto é que quando você vai comprar um líquido, você o compra também em volume. É muito costumeiro você comprar água em litros, gasolina em litros, álcool em litros. Os líquidos, eles podem ser comercializados em volume, porque eles têm um volume bem definido. Existe a dilatação térmica? Sim, claro que existe, mas ela é muito pequena. Ela pode ser desprezada para um pequeno intervalo de temperatura. Por outro lado, o estado gasoso já é bem diferente. Ele nem sequer tem uma forma bem definida, nem um volume definido. Qualquer acréscimo de pressão que você provoque em algum material no estado gasoso já vai provocar uma mudança no volume. Então, o gás ele não dá para ser comercializado em litros com tanta facilidade, tampouco em forma, pois ele muda a sua forma muito fácil. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema principal, ó. Nós vamos falar sobre o diagrama de fase. Os três estados da matéria são esses, sólido, líquido e gasoso. E quais são os nomes das transformações desse estado? Aqui, ó. A passagem do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. E vaporização é um nome genérico, tá, pessoal? Existem três tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação ela é um processo contínuo e lento. É aquele que acontece, por exemplo, quando nós estendemos a roupa no varal. Já a ebulição é um processo turbulento. Por exemplo, água fervendo. Por último, a calefação ela é um processo rápido. Isso acontece, por exemplo, quando temos uma frigideira bem quente e jogamos só uma gota d'água nela. Mas vamos continuar chamando de vaporização mesmo, tá bom? Que vale para esses três tipos de transformação, tá? Tanto vale para esses três, a gente vai chamar de vaporização mesmo. Já do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação, tá? Já do líquido para o sólido, solidificação. Mas, professor Kelvin, qual o nome da transformação direta do sólido para o gasoso? Bom, pessoal, a gente chama de sublimação. E do gasoso para o sólido? Muitos livros também chamam de sublimação, outros acabam chamando de ressublimação, mas isso não é importante para a nossa aula. Agora tem uma outra história. Você já deve ter ouvido falar que há uma diferença no estado gasoso. Existe o que a gente chama de gás e o que a gente chama de vapor. E nessa aula a gente vai entender mais sobre isso. Bom, você já aprendeu o nome das transformações, então? Beleza. Agora nós vamos aprofundar o nosso estudo a respeito disso. As substâncias mais comuns, elas têm o seguinte comportamento. No estado gasoso, elas ocupam um grande volume. As partículas estão muito agitadas, ó, e desagregadas, tá bom? Afastadas. Já no estado líquido, elas dão uma condensada, literalmente condensada, né? Do gasoso para o líquido, há uma diminuição do seu volume. E do líquido para o sólido, o volume também vai diminuir. Te pergunto, tá dando para perceber o que está acontecendo com ele? Conseguimos isso se nós diminuirmos a temperatura, tá bom? Porque à medida que eu vou diminuindo a temperatura, eu também diminuo a agitação e as moléculas vão conseguindo se agregar mais, ficar mais juntas. Então, se eu diminuir a temperatura, eu vou do estado gasoso para o líquido e continuando o processo do líquido para o sólido. Mas existe uma outra forma da gente fazer essa mudança de estado físico acontecer, que muitas vezes a gente esquece de perceber. Que forma seria essa, eu te pergunto? Com a pressão. Um exemplo de pressão é a pressão atmosférica, a pressão na vizinhança daquele material que vai exercer sobre ele. Você agora, por exemplo, está sendo pressionado pelas partículas de ar, pela atmosfera toda ao seu redor. À medida que ela te pressiona, mantém suas partículas juntas, agregadas. E a gente pode fazer isso com o estado gasoso, por exemplo. Se a gente pegar esse estado gasoso e começar a comprimir, aumentar a pressão, ou forçando a agregação dessas partículas, nós vamos chegar ao estado líquido. Eu também posso comprimir o estado líquido, forçando a chegar ao estado sólido. Imagina aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Pressão alta, pressão baixa, ó, eixo vertical.
Se a gente fazer um eixo para a temperatura, por exemplo, você veria que a baixíssimas temperaturas nós vamos estar no estado sólido. Se nós formos aumentando a temperatura, então passamos do estado sólido para o estado líquido. E se continuarmos aumentando a temperatura, então atingimos a temperatura de vaporização, passando do estado líquido para o estado gasoso. Agora, vamos ver o eixo da pressão, por exemplo. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma pressão muito baixa, o estado seria gasoso, porque as moléculas estão separadas. A gente vai aumentando a pressão e vai passando do estado gasoso para o líquido e aumentando ainda mais, passando do estado líquido para o estado sólido. Mas se teve a ideia de se juntar esses dois eixos e se transformar naquilo que nós chamamos de diagrama de fase. E é isso que nós vamos representar agora. Vem comigo! Bom, entrando agora no diagrama de fase, se nós plotarmos um gráfico da pressão em função da temperatura, temos aquilo que chamamos de diagrama de fase, como vocês podem ver aqui, tá bom? Que relaciona as transformações físicas das substâncias, por exemplo. Nesse diagrama A, por exemplo, onde eu tenho pressão e temperatura, nós vamos ver que para uma dada pressão, se eu tiver uma pressão muito baixa e uma temperatura muito baixa, eu vou estar no estado sólido, por exemplo, que é esse que mostra aqui para vocês. Se eu for aumentando a temperatura, ela vira líquido e se aumentar ainda mais, gasoso. Beleza? Por outro lado, se eu tiver a baixíssimas pressões, a substância vai estar no estado de vapor. Se eu for aumentando a pressão, se eu for aumentando, ela chega no estado líquido até chegar no estado sólido, tá bom? Se eu aumentar a pressão, então, eu vou do vapor para o líquido e depois para o sólido. A gente pode dividir esse diagrama em 3 regiões, em que nós vamos observar o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Beleza, pessoal? Então, nessa região aqui, por exemplo, eu teria um sólido. Nessa região do gráfico aqui, por exemplo, eu teria líquido. E nessa região aqui, por exemplo, eu teria o estado de vapor. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma linha aqui, ó, nessa pressão P1, por exemplo, pessoal. Para uma dada pressão P1 aqui que eu fiz agora, nós vamos ver que todos os pontos dessa linha têm a mesma pressão P1. O que vai acontecer é que, para baixa temperatura, eu vou ter no estado sólido. Se eu for aumentando a temperatura, eu vou para o estado líquido. E se eu aumentar ainda mais, eu entro no estado gasoso, pessoal. Beleza? Nós vamos passar da temperatura de fusão e depois temperatura de ebulição, onde nós vamos passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, está bem aqui a nossa mudança de estado mexendo-se na temperatura, tá, pessoal? Sem mexer nada com a pressão, com a mesma pressão P1. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos mudar de estado sem mexer na temperatura. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma linha vertical de temperatura T1, tá? Vem comigo, ó. Para uma certa temperatura T1, todos esses pontos aqui do gráfico, dessa linha vertical, estão com a mesma temperatura. E aí você vai ver que a baixas pressões, por exemplo, nós vamos estar no estado de vapor. A gente vai chegar bem aqui, ó, e vai passar do estado de vapor para o estado líquido. Se a gente aumentar ainda mais a pressão, nós vamos passar para o estado sólido. Então esse gráfico aqui está de acordo com tudo que a gente estudou. Mas tem muito mais para a gente explorar aqui, tá bom? Então, observe isso daqui. Observe que existe um ponto deste gráfico onde as 3 curvas vão se encontrar. Um ponto onde as 3 linhas que separam o sólido do líquido, que é chamada de fusão ou de solidificação, a linha que separa o líquido de vapor, que é a chamada linha de vaporização ou de condensação, e a linha que separa o sólido direto do gasoso, que está aqui embaixo, tá, pessoal? Então essas 3 linhas vão se encontrar nesse ponto. Este ponto bem aqui é o ponto onde a substância é capaz de existir nos 3 estados físicos da matéria. Olha que legal. É por isso que ele é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice, tá bom, pessoal? Cada substância tem as suas condições de pressão e temperatura para que se consiga atingir esse ponto triplo, tá bom? No caso do dióxido de carbono, o gás carbônico, a pressão atmosférica, aquela no nível do mar, ela é menor do que a pressão do ponto triplo dele. De tal forma que a pressão atmosférica normal, padrão, você tem a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, tá bom?
O dióxido de carbono, ele é conhecido como gelo seco. Então, a passagem ocorre direto do estado sólido para o estado gasoso à pressão de 1 atm. O gelo seco é muito utilizado em festas para fazer aquela fumacinha. Ele não passa pelo estado líquido, tá bom? Por isso que ele é conhecido como gelo seco. Agora, olhando a linha 1 aqui, pessoal, a gente vai perceber que a passagem do estado sólido para o estado líquido acontece numa temperatura de fusão TF1, tá, gente? Nessa pressão P1. A gente vai também ver que existe uma temperatura de ebulição 1 para essa pressão P1. Mas o que aconteceria se nós estivéssemos num local onde a pressão fosse um pouco maior? Por exemplo, P2, bem aqui, ó. Tá? Então agora nós estamos em uma linha onde todo mundo tem uma pressão P2, um pouco maior. Observe que agora, se nós pegarmos uma pressão maior, todos os pontos do gráfico desta linha, nessa região, têm uma mesma pressão P2 que é maior do que a pressão P1. A temperatura em que vai acontecer a passagem do estado sólido para o estado líquido é essa temperatura bem aqui, pessoal. Tá? Essa temperatura TF2, que é maior do que a temperatura de fusão 1. Da mesma forma que a temperatura de ebulição 2, que é essa temperatura bem aqui, ó, é o ponto onde vai acontecer outra mudança de estado que é maior do que a 1. Então, para essas substâncias comuns, no lugar onde a pressão é maior, vai implicar uma temperatura maior tanto de fusão quanto de ebulição. Mas nem tudo é assim. Nós temos algumas substâncias, tais como a água, o bismuto, até mesmo a prata, que tem um comportamento diferente do que a gente acabou de estudar aqui. A água é um negócio estranho por conta da geometria das moléculas da água. Na hora que a água passa do estado líquido para um sólido, ao invés de diminuir, fazendo com que suas moléculas ficassem mais próximas, ela aumenta. Nós já estudamos isso aqui, não é verdade? Mas olha que tem uma outra situação bacana aqui por conta deste comportamento estranho da água. Você ainda pode vir a comprimir o estado de vapor, fazendo com que ele se torne um estado líquido. Então, você pode fazer essa transformação provocando um aumento de pressão. Agora, então, você aumentou a pressão, foi do estado gasoso para o estado líquido. Mas se você comprimir o líquido, você nunca vai conseguir fazer a água, por exemplo, líquida, se transformar em gelo. Não tem perigo de você conseguir fazer isso comprimindo. E você sabe por quê? Porque o gelo, o estado sólido da água, precisa de mais espaço. Tanto é que quando você pega o gelo e joga na água, o gelo flutua, porque ele tem um volume maior. E isso significa uma densidade menor. Bom, por outro lado, se você vier a aumentar a pressão sobre o estado sólido, sobre o gelo, você será capaz de fazer o gelo derreter, se transformar em líquido. Então, quando você tem um aumento da pressão sobre o gelo, ele se transforma em água. A gente encontra isso ao patinar no gelo. Você já deve ter notado que o gelo é um pouco escorregadio, não é verdade? Bom, mas isso é falso. Não é o gelo que é escorregadio, é a água. Como assim, professor? Os patins, eles são feitos de lâminas, e essas lâminas é que vão pressionar o gelo. E no que elas pressionam o gelo, derretem, fazendo com que ele se forme, naquela região pressionada pela lâmina, uma região com gelo derretido, ou seja, a água, que é escorregadia. Mas eu vou te trazer um detalhe. Não adianta você sair patinando pela pista toda para derreter todo o gelo, não. Ele só está derretido enquanto está pressionado, deixando aquela região escorregadinha. Tirou o patins dali, ele regela. O fenômeno do regelo acontece então quando você tira aquela pressão e ocorre o congelamento, a solidificação de volta. Um cientista chamado Tyndall inventou um experimento que vale a pena você conferir aí na internet. Procura aí, experimento de Tyndall, da transformação do gelo em água, ao cortar um gelo usando apenas um arame. Faça isso daí. Agora, vamos analisar então esse diagrama da água. Esse diagrama aqui, ó, é o diagrama dessas substâncias diferentes. Como é que ficaria esse diagrama de fase da água? Vem comigo que eu te digo. Ó, observe que no diagrama aqui da água, esse daqui é o diagrama da água, a curva que separa o sólido do líquido, ao invés de ser crescente como todas as outras, ela é decrescente. De tal maneira que se você tiver um aumento da pressão sobre o sólido, este sólido acaba se tornando líquido. Exatamente como a gente havia descrito anteriormente.
Quais são as propriedades desse tipo de substância? Imagine que nós tenhamos aquele mesmo nível de pressão que a gente trabalhava antes, uma pressão P1, tá, pessoal? Esse certo nível de pressão P1, você observa que existe algumas temperaturas, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água, tá bom? Nós podemos ver que a temperatura de fusão 1 e a temperatura de ebulição 1 para essa mesma pressão, que ficam bem aqui e aqui, respectivamente, tá, gente? Beleza? Você pode perceber que eu tenho uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição aqui nesses pontos, respectivamente, tá? Se formos para um lugar onde a pressão é mais alta, por exemplo, P2 aqui em cima, nós vamos encontrar uma temperatura de ebulição maior, mas uma temperatura de fusão menor. Professor, como assim? Observe que a gente vai provocar aqui um aumento na pressão e está aqui nosso aumento. Houve um aumento na temperatura de ebulição aqui, mas por outro lado, houve uma redução na temperatura de fusão. Isso é o que diferencia a água e as outras substâncias normais. Então aqui eu tenho a temperatura de fusão e aqui uma temperatura de ebulição. Observa que essa é menor do que essa aqui, ó. A temperatura de fusão 2, ela é menor do que a temperatura de fusão 1. E a temperatura de ebulição 2, ela é maior do que a temperatura de ebulição 1. No estado gasoso, ele pode existir no estado de gás ou no estado de vapor. A diferença é que o gás ele está acima dessa temperatura crítica. E mesmo que você vá aumentando a pressão sobre o gás, ele não vai se tornar líquido de novo por simples aumento de pressão. Então não adianta eu falar que eu vou pegar um gás, espremer ele até virar líquido. Não vai. Só tem um jeito de você fazer o gás voltar a ser líquido. É você reduzir a temperatura para uma temperatura abaixo dessa temperatura crítica. Então você está no gás e diminui a temperatura e aí você vira líquido. Isso funciona com todas as substâncias. Todas as substâncias têm essa tal de temperatura crítica. Veja, não é que acima da temperatura crítica ela não vai poder voltar a ser líquido. Ela pode voltar a ser líquido, mas por compressão, por aumento de pressão, ela não consegue voltar a ser líquido. Só tem um jeito de você transformar um gás no líquido, resfriando, diminuindo a temperatura. Gás só tem uma sílaba, então só tem um caminho. Vapor tem dois caminhos. Bom, então toda substância tem sua temperatura crítica. No caso da água, ela é aproximadamente 376 graus Celsius. Então, para você fazer a água se transformar em gás, você vai precisar de muita temperatura. Por outro lado, você já deve ter ouvido falar que o seu botijão é de gás. Você fala o gás de liquefeito de cozinha. Não, não é. Não é gás. É um vapor, que por estar comprimido está liquefeito. Tanto é que quando você chacoalha, você escuta um líquido lá dentro balançando. Então, você compra gás de cozinha. Você não está comprando gás de cozinha. Você, na verdade, está comprando o quê? Vapor de cozinha. Mas cá entre nós. Não vamos mudar a nomenclatura, não é? Já pensou? Ia ser muito estranho você comprando vapor de cozinha. A única pessoa no mundo. Então relaxa, tá bom? A gente chama de gás de cozinha, mas você sabe que é vapor de cozinha. Agora, e esse conhecimento todo tem utilidade em quê? E se eu te disser que tem utilidade na cozinha, por exemplo? Você pode cozinhar mais depressa fazendo uso disso daqui. Vamos falar sobre a água. Toda vez que a gente vai cozinhar um alimento, a gente cozinha o alimento na água. Se a gente usar óleo, por exemplo, a gente vai fritar a comida. Mas vamos cozinhar aquela bela daquela carne, aquele belo daquele osso buco. Vamos supor que eu queira cozinhar também um bom feijão. Às vezes o tempo de cozinhar um feijão é muito grande, é muito alto. E por quê? Por que demora muito? Porque a máxima temperatura que a água chega, aqui no local onde a gente mora, por exemplo, são 100 graus Celsius em panela aberta. Como assim? Quando você vai cozinhar o alimento, é a água aquecida que vai cozinhar o alimento. Então veja, o fogo vai esquentar a água e é a água que vai cozinhar o seu alimento. É a água, então, que vai acabar fazendo o cozimento dele. Seria tão bom se a água chegasse a temperaturas acima de 100 graus Celsius, porque se ela passar de 100 graus Celsius, ela vai evaporar, não vai ser mais água. Mas tem uma forma de eu fazer a temperatura da água passar dos 100 graus Celsius e ela não evaporar. Por exemplo, se a água entrasse em ebulição a 120 graus Celsius, seria muito melhor, porque aí eu teria água líquida ainda a 120 graus Celsius. E isso é possível. Olha aqui para o gráfico. Olha aqui para o gráfico.
Se a gente aumentar a pressão sobre a água, a gente aumenta a temperatura de ebulição, como nós havíamos falado anteriormente. Isso não é sensacional? Se a gente puder aumentar a pressão na água, então a gente consegue fazer com que ela entre em ebulição em temperaturas mais altas. Ou seja, ela vai continuar líquida a temperaturas acima dos 100 graus Celsius. E foi assim que surgiu a panela de pressão. A panela de pressão tem aquela válvula em cima dela, né? Com aquele pezinho. Esse peso ele fica pressionando o orifício da panela. Mas e aí o que vai acontecer? Bom, a nossa água lá dentro começa a vaporizar, começa a virar vapor. No que ela vai vaporizando, ela ocupa mais espaço e aí vai aumentando a pressão. Mas o peso não deixa a água escapar. E assim a pressão dentro da panela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que consiga atingir o valor máximo. Começa a sair aquele vaporzinho, fazendo aquele chiado saindo da panela. Quando isso acontece, pode abaixar o fogo. Sabe por quê? Porque na hora que a água entra em ebulição, se você deixar o fogo alto, o máximo que você vai fazer é ressecar o seu alimento. Porque agora a água já começa a vaporizar, mas não muda em nada o tempo de cozimento. Você consegue, então, aumentando a temperatura de ebulição da água, ter água aos 120 graus Celsius, por exemplo. E por esse motivo, o seu alimento cozinha mais depressa. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de diagrama de fase. Até a próxima. Tchau!